Meus irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 5. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens baseadas em Eclesiastes. E hoje vamos ler o capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Assim diz o Senhor: Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós pedimos mais uma vez que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, dando-nos alimento novo neste momento. Faz do nosso coração um coração ensinável, que seja frutífero a Deus, para que pratiquemos imediatamente as coisas que o Senhor nos ensinará a partir de agora, e que a nossa semana seja uma semana diferente e mais próxima daquilo que o Senhor requer dos teus filhos. Ajuda-nos a compreender a tua vontade, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu tenho a impressão de que vocês entenderam tudo errado. Às vezes eu tenho a impressão de que eu entendi tudo errado. Nossa maneira de compreender o culto e como nós nos relacionamos com ele, por vezes, é norteado pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias preferências. Nossa motivação primeira deveria ser vir aqui para ouvir o Senhor. Eu fico pensando por que muitas pessoas não se incomodam de ir ao culto 2 vezes ao domingo. Eu fico pensando porque às vezes eu acho que seria muito cansativo. E já deixa dizer aqui que não é uma defesa a 2 cultos. E não é uma defesa a 1 culto no domingo. Mas eu fico pensando como algumas pessoas veem esta atividade como prazerosa e não como um cansaço. Eles não se incomodam. No início do período da Reforma, por exemplo, havia culto todos os dias em algumas localidades. Tais pessoas não se cansam e não se cansavam, pois não estão indo à igreja para cumprir um protocolo de uma determinação do conselho, se 1 ou 2 vezes no dia, tampouco por tradicionalismo. Essas pessoas não se cansam porque a sua única motivação é ouvir a palavra do Senhor. Mais e mais, o quanto for possível. Elas participam com alegria e disposição, pois estão em um encontro com o Redentor, o qual renovará a sua alma para enfrentar as demandas da semana que se inicia. É por isso que eu disse, eu acho que vocês entendem tudo errado. E eu acho que às vezes eu também entendo tudo errado. Porque às vezes a gente sai de casa não para ouvir o Senhor. Nós vamos porque tem mais um culto. Nós vamos porque tem ceia. Nossa motivação primeira precisa ser ouvir o
Senhor. Nós precisamos repensar como nós temos nos aproximado de Deus em culto. E pela graça dele, hoje, nós lemos o pregador em Eclesiastes nos exortar e exortar os seus primeiros ouvintes ao temor sincero diante de Deus. Quando estiverem em sua casa, mas também o temor que se caracteriza pela reverência, pela fidelidade e uma atitude sábia de ouvir o Senhor falar primeiro e usar poucas palavras para falar com ele. E, além disso, cumprir os votos que são feitos diante do Senhor. Há momentos interessantes nesse texto. E nós vemos o temor sendo ressaltado pela ideia de ouvir primeiro e falar depois. Podemos ver a reverência sendo ressaltada no momento que nós vamos ver que é necessário falar pouco. E também a fidelidade sendo ressaltada nesse texto, para que nós sejamos levados a cumprir os votos feitos. Então, a mensagem de hoje nos leva a uma ação. Tema a Deus. Esse é o título da mensagem de hoje. Tema a Deus. E nós vamos separar isso em duas outras ações. A primeira delas está entre o verso 1 e o verso 3. Tema a Deus. Venha à casa do Senhor para ouvi-lo. Venha à casa do Senhor para ouvi-lo. E a segunda ação está entre o verso 4 e o verso 7. Cumpra seus votos com fidelidade. Venha à casa do Senhor para ouvi-lo e cumpra os seus votos com fidelidade. Por que é que essa mensagem vem ao nosso coração e precisa nos incomodar, mais do que a minha primeira frase de hoje? É porque em maior ou menor escala, as marcas deixadas pelo pecado de Adão e Eva em nós se mostram na maneira como nós nos relacionamos com Deus. O desejo de ser como Deus e a inclinação para não temê-lo com seriedade e gravidade move muitos corações a prestarem um culto a ele segundo a sua própria vontade. Mas segundo a palavra de Deus, revelada aqui, nós precisamos servir ao Senhor como Ele determina, segundo a maneira que Ele é digno de receber a sua adoração. Os cultos, muitas vezes, são norteados pelas vontades de quem vem à igreja. O que é que vocês querem? Que tipo de música vocês querem ouvir? Que tipo de palavras vocês querem ouvir? Qual é o ambiente no qual vocês se sentem mais aconchegados? O que vocês precisam? Precisam de uma interrupção na liturgia para a gente tomar um café? Conhecer alguma coisa, um ao outro, conversar um pouco e depois voltar para terminar o culto? O que você precisa? É assim que muitas igrejas e muitas pessoas têm procurado servir a Deus. Essas pessoas precisam ser relembradas que as suas orações são cheias de palavras, mas pouco coração. Seus cânticos são autocentrados. Precisam ser relembradas de que o temor do Senhor, que é o princípio do saber, precisa ser a prioridade máxima daquele que se aproxima do Redentor. Estas pessoas, e talvez muitos de nós aqui nesta manhã, precisam ser relembrados de que só há um caminho para chegar ao Pai, que é pelo Filho, Cristo Jesus. Todos nós precisamos ser relembrados de que só há uma forma de compreender a palavra de Deus, e é através da obra do Espírito Santo. Sendo assim, não há como se aproximar do Senhor de maneira adequada se não for pelos meios que Ele mesmo estabeleceu. Exaltemos o nome dele, pois em Cristo nós podemos lhe oferecer um culto verdadeiro e aceitável. E, irmãos, é só por meio de Cristo. Porque se for por nossa vontade, nós vamos fazer uma igreja muito triste. Ela será agradável a nós e não àquele que é o único digno de receber o nosso louvor.
Nós, portanto, somos chamados a temer a Deus com um proceder que o honre. Portanto, venha à sua casa para ouvi-lo. Essa é a primeira lição deste texto. E observe que há aqui, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, e observe, há coisas muito interessantes aqui. A casa de Deus e o culto a Deus, exortações e conselhos para uma pessoa no singular. Esta mensagem, meus irmãos, por mais que vez ou outra eu utilize aqui o pronome nós, esta mensagem é para você. Para você. Estas palavras do pregador estão no singular. É para você. Para você. E é para mim. É claro que quando nós estamos aqui, estamos em comunhão. Mas se cada um de nós observar estes princípios bíblicos, quando estivermos em comunhão, a nossa adoração será cada vez mais agradável ao Senhor. Esta mensagem é individual e começa dizendo: guarda, versículo 1, observa, vigia, tenha sempre sob sua custódia a maneira como você vem à casa do Senhor. Não é apenas de guardar o pé, como você poderia até dizer: olha, quando nós chegarmos aqui, nós vamos tirar os nossos calçados, porque este carpete é santo. Nós sabemos que há vários registros de Deus demonstrando que a sua presença exige grande reverência. Ele disse isso a Moisés, ele disse isso a Josué: tira as sandálias dos pés, porque a terra em que você está pisando é santa. Mas esta ideia colocada pelo pregador tem a ver mais com a maneira como você se dirige à casa de Deus. Preste atenção nisso. Guarde a maneira como você vem até aqui. E uma tradução mais literal dessa ideia de guarda o pé é guarda como você vem a pé para cá. A gente sabe que na temporada isso é realidade para muitos, que chegam um pouquinho próximo das 9. Tem que colocar o carro muito longe e vir andando até aqui. Guarda a maneira como você vem à casa de Deus. Continua dizendo o versículo de número 1. Guarda. Meus irmãos, esta foi uma marca característica em toda a história do povo. Ao se aproximarem da casa de Deus, eles deveriam estar em santidade, preparados para encontrar e adorar aquele que é santo. Tanto é que para o sacerdote no Antigo Testamento realizar um culto agradável ao Senhor, ele precisaria estar limpo, o seu corpo purificado, lavado com água pura. Suas vestes precisavam estar lavadas, purificadas. Ele mesmo deveria estar purificado, fazendo sacrifício pelos seus pecados, antes de fazer o sacrifício pelos pecados de todo o povo. E ainda mais do que isso, quando entrava no santo lugar e no santo dos santos, ele entrava com uma tiara em sua testa escrita santidade ao Senhor. O encontro com Deus sempre foi marcado por santidade. E hoje, embora não estejamos mais naquele sistema de culto do Antigo Testamento, continuamos com o dever de nos aproximar de Deus em santidade, porque Ele só recebe o nosso culto por intermédio do único que é digno e santo, o Senhor Jesus Cristo. Não é brincadeira cultuar. Não é para o seu bem-estar vir à igreja. É para honrar o Senhor, o único digno de ser adorado. No Antigo Testamento, ele disse várias vezes: eu serei santificado no meu povo. Tanto é que os nossos irmãos lá atrás chamavam isso de santa convocação. No Novo Testamento, a mesma coisa.
Pós-reforma, a mesma coisa. É bem verdade que nós vamos nos moldando aos nossos tempos e às nossas eras. Mas as coisas não podem tirar de nós a nossa motivação principal, que é adorar a Deus. E embora pareça ser muito apelativo o que eu direi agora, há muitos lugares onde não há cadeira. Há muitos lugares onde não há ar-condicionado. E os crentes estão em pé diante do Deus que os salvou. Nós não precisamos tirar o conforto daqui. É uma bênção que Deus nos deu. Mas se isso nos atrapalha a adorar ao Senhor, nós deveríamos repensar em como estamos vendo o conforto. Guarda a maneira como você vem à casa de Deus. Chegar-se para ouvir, continua dizendo o verso, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, de estúpidos, pois não sabem que estão fazendo mal. E segue com essa ideia de usar pouco as palavras. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas se desviaram totalmente do que é a adoração. Eles chegam à igreja e precisam ser bem servidos. Precisam ser bem aconchegados. E ao iniciar o culto, eles dão as boas-vindas para Deus. O Senhor está em todos os lugares. E Ele requer adoração reverente. Ele não precisa de autorização para ser cultuado. Ele requer de nós o culto. Seja bem-vindo. Entra. A casa é sua. Ela está pronta. Tu és bem-vindo em nosso meio. Como se Deus precisasse da nossa autorização para estar no meio do povo que Ele criou e que Ele remiu. É um absurdo. E às vezes nós nos deixamos levar por isso. Nós mesmos. Eu, inclusive, porque eu fico com raiva de passar em frente a essas igrejas, elas estão lotadas. Lotadas. Se tiver 14 encontros, os 14 estarão lotados. Porque nos últimos tempos, as pessoas vão se cercar de mestres, segundo a sua própria cobiça. E vão sentir como que coceira nos ouvidos, quando ouvirem a verdade. Pastor, quer dizer então que igreja cheia é a igreja que está... Não, não é isso que eu estou falando. Você entendeu. E se não entendeu, eu vou dizer ainda mais claro. Você não vem aqui por você. Você vem aqui para Deus. Para Deus. Então, comece a mudar a maneira como você tem se preparado para chegar aqui. Porque isso muda tudo. Quando nós olhamos este momento de culto, este momento de estar aqui reunidos, para nós, não importa se a nossa semana foi ruim. Porque a gente sabe, inclusive se foi tão ruim, a gente entra depois que começa e sai antes de terminar. Ninguém vai me incomodar, eu não quero que ninguém me pergunte como foi a minha semana, eu vou embora. Mas quando nós começamos a pensar no culto para Deus, Ele esteve com você durante toda a semana. Ele viu tudo o que você fez e Ele sabe o que você deixou de fazer. E aí você vem aqui com a maior cara lavada, achando que Ele não está aqui. Nós precisamos repensar. E não há outra forma de começar este pensamento, senão temendo a Deus. Você precisa reposicionar o teu coração no Deus único e verdadeiro, o Deus todo-poderoso que criou os céus e terra e que decidiu amar você, se manifestando a você por meio de Cristo Jesus e entrando no seu coração como uma flecha e transformando todas as suas vontades. É a esse Deus que você vem adorar. Não é outro.
e não pode ser você no lugar. Veja, não se chegue para falar antes de ouvir o Senhor. O que é curioso é que em muitas igrejas sequer a Bíblia é lida. Nem mais culto se chama. É celebração. Celebração do quê? Celebrando a quem? Deus quer um encontro formal com o seu povo. É culto, sim. E nós precisamos sim temer ao Senhor e ouvi-lo primeiro, não nas canções, porque as canções precisam refletir a fé que temos nele e a própria palavra dele. Então a gente chega para cá para ouvir a palavra. Uma vez conversando com alguns colegas, eles disseram: para mim é muito difícil me acostumar na igreja de vocês. Eu não me acostumo com essa ideia de liturgia. Essa coisa de senta, levanta. Senta para ler, levanta para cantar. Muitos textos ao longo da liturgia. Aí uma vez eu fui na igreja deles. Tem liturgia também. Tem liturgia. Não adianta. Aí nisso aí a gente já discutiu um pouquinho. Estão criticando que a gente tem liturgia, vocês também têm. Há uma oração. A leitura de um versículo. Um versículo. E 1 hora de música. Depois, se sobrar algum tempo, a gente ouve a palavra. Teme a Deus. Teme a Deus. Não se precipite com a sua boca, nem com o seu coração, diz o verso 2. Porque o Senhor é diferente de você. Nós lemos na liturgia, Deus falando assim: vocês achavam que eu era igual. Mas eu não sou. Deus está no céu e nós aqui na terra. Ele precisa ser adorado como ele é digno. Ele é santo. Nós precisamos nos aquietar, ouvi-lo primeiro e assim responder àquilo que ele está falando. E aí vem esta exortação do finzinho do verso 2. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E aí vem com aquele provérbio de vô. Sabe, de vovô e de vovó? Que faz a gente se achar a pessoa mais sem entendimento da face da terra. E aí vem um provérbio no finzinho do verso 3. Dos muitos trabalhos, ou da multidão dos trabalhos, vem o sonho. E do muito falar, palavras nécias, estúpidas. Lembra que Jesus falou isso sobre oração? E no domingo passado a gente leu esse texto na liturgia. Naquela parábola do publicano e do fariseu, lembra? Ele falava: Senhor, fariseu, Senhor, eu sou maravilhoso. Eu não sou nem parecido com esse aqui que está do meu lado. O publicano não conseguia nem erguer os olhos aos céus. Mas Jesus disse isso um pouquinho antes. E nós lemos um trecho bem próximo hoje da liturgia. Quando ele diz: não faça orações longas com muitas palavras e com muitas repetições, como fazem os gentios. Deus sabe o que vocês precisam. Ele sonda o coração. Sejam objetivos. Ou, trazendo para o texto de hoje, sejam poucas as suas palavras. Em algum momento da história da nossa reforma, os nossos irmãos de Westminster fazem uma pergunta muito objetiva, que é a seguinte: o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? É a pergunta 160 do Catecismo Maior de Westminster. E a resposta é a seguinte: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração.
que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito com a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a respeito uns com os outros, que a escondam em seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. É isso que se espera de cada um de vocês. É isso que se espera de mim, todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra. E Deus é muito bondoso, porque em Cristo Jesus, Ele faz com que a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Só que, olhando para esse texto, a coisa fica ainda pior. Porque se era necessário guardar o pé para ir à casa de Deus, quem recebeu a habitação do Espírito é casa de Deus. Então, a situação fica ainda mais complexa para todos nós. Como é que você tem procedido ao longo da sua semana? Individualmente com o Senhor. Você que creu em Jesus Cristo é casa de Deus. E é provável que em muitos momentos da semana você não tenha se guardado da maneira como procede diante daquele que te salvou. E você se engana, dizendo, não vou ao culto esse domingo, não estou me sentindo bem, essa semana não foi muito boa. Mas Ele estava com você todos os dias e continuará com você enquanto você estiver tentando ou assistir o culto aqui da internet ou assistindo a TV, porque você está muito para baixo. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Nós fomos chamados, meus irmãos, para temer a Deus, com um proceder que o honre. Venha à sua casa para ouvi-lo. E a segunda lição, cumpra seus votos com fidelidade. A partir do versículo 4, nós vemos então esta instrução. Quando você fizer algum voto, e aqui voto não é apenas uma promessa, não é apenas uma promessa. Os votos na cabeça do judeu, do Antigo Testamento, do temente a Deus, do crente a Deus, era uma parte do seu culto no tabernáculo. Era um voto feito ao Senhor em culto. Não é uma promessa. Vou parar de ingerir carboidrato. Eu falei isso mesmo, tá bom? Espera que um dia vai dar certo. Já não estou cumprindo. Pãozinho é bom demais. Mas estou tentando. Não é desse tipo de promessa que a gente está falando. É um momento de culto. Mais precisamente, esta palavra, voto, é utilizada na Bíblia no sentido de entregar a nós a ideia de ser um culto individual. A palavra é usada por Moisés lá nas leis para indicar uma oferta voluntária ao Senhor. Quando você fizer isso, quando você servir ao Senhor individualmente, quando você fizer um voto ao Senhor, que isso conduza a uma maneira diferente de você se portar diante do Senhor, não tardes em cumpri-lo. Porque o Senhor não se agrada de tolos, diz o verso 4. Cumpre aquilo que você diz. Cumpre o voto que você faz diante do Senhor. Versículo 5 é aquele conselho terrível. É melhor que você não vote. Melhor, se você não for cumprir. Cumpre o que você votar. É melhor nem votar. É isso que está dizendo o versículo 5. Em algum momento da história do povo de Israel, onde a adoração estava sendo feita muito contrária à vontade de Deus, e o Senhor estava irado com o seu povo, ele diz o seguinte aos seus sacerdotes. Malaquias capítulo 1. Eu queria que alguém fechasse as portas do templo. Não tenho prazer na adoração de vocês.
Você já pensou se Deus faz isso com você? Não vou mais ouvir suas orações. Deu. Você já imaginou se o Senhor decide fazer isso com a nossa igreja aqui? 4 anos de existência, muitas pessoas se chegando. Nós estamos vendo aqui o trabalho do Evangelho sendo maravilhoso, frutificando nas vidas, até mesmo daqueles que já professaram a fé, mas estão tendo seus corações transformados pela palavra. Que maravilha! Já imaginou se o Senhor decide cerrar as janelas dos céus sobre a nossa igreja? De novo, vou voltar no início. Às vezes a gente está entendendo errado. Porque a gente vê as coisas acontecerem, igreja bonita. A propósito, nossa igreja foi muitíssimo elogiada nos últimos 20 dias. Recebemos o presbitério, recebemos um treinamento aqui de plantadores na última semana. O pessoal entra aqui e fala, gente... E quem veio aqui quando era o outro templo mais antigo, das outras congregações, das outras igrejas, do outro presbitério, eles falam assim, gente... Um pastor ainda falou assim para mim, eu tive muitas tristezas aqui nesse lugar. Porque eu tive que conduzir o conselho aqui numa época muito ruim de uma outra igreja que teve aqui, nesse templo. E hoje eu vejo com alegria a transformação que Deus fez aqui. Mas que maravilha ouvir isso, né? Um testemunho da pessoa que viveu aqui em 2 fases, passou por aqui em 2 fases diferentes. Mas você já imaginou? Se Deus fala assim, ó, parei com vocês. Resolve aí primeiro, depois a gente continua. Irmãos, nós precisamos votar, cumprir, e é melhor que a gente nem faça o voto diante do Senhor, se não tivermos a possibilidade de cumprir este voto. Veja o conselho do versículo 6. Não consintas, não entra nessa. Que a sua boca te faça culpado. E nem digas diante do mensageiro de Deus. A ideia desta palavra de mensageiro indica a presença de um anjo de Deus ali. E não diga a ele que foi inadvertência, que você não sabia, que... Na multidão dos sonhos, vem de novo aquele ditado do vô e da avó. A vaidade. Assim também nas muitas palavras. Você, porém, teme a Deus. Seja fiel ao Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Porque Cristo é o único que encarna verdadeiramente aquilo que Deus requer de nós. E é por isso que nós precisamos de Cristo. É só mesmo por meio dele que nós vamos conseguir ter esta adoração reverente, ter fidelidade nos votos que fazemos diante do Senhor. É por causa de Cristo. Ele orava em poucas palavras, mas em total submissão. No jardim do Getsêmani ele disse, se possível, passa de mim este cálice. Ele repetiu algumas vezes esta pequena oração. Nós sabemos que não foi a única, Jesus se retirava muitas vezes para orar. Ele ensinou aos seus discípulos a passar tempo com o Senhor. Aliás, nós lemos um desses trechos na liturgia em que ele nos ensina a orar. Cristo também cumpriu todos os seus votos e todas as promessas que fez de deixar a sua glória, de passar pelo estado de humilhação para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, tirá-los do império das trevas e os conduzir para a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo Jesus, com a sua presença, faz com que nós sejamos libertos de qualquer tipo de ruído. E ainda mais, faz com que nossa adoração seja aceita diante do Pai. Antes de falar do templo,
O próprio Senhor nos leva a ouvir a voz de Deus. Antes de prometer algo, decida você mesmo a obedecer o Senhor. Nós que já estamos caminhando aqui há um tempinho ao longo desse ano e também nas escolas dominicais, já estamos entendendo melhor essa ideia de decidir obedecer ao Senhor. Tem a ver com essa vontade de Deus estabelecida, que Ele revela e requer de nós obediência. Promete vida à obediência, mas também promete morte à desobediência. O Senhor demanda de nós santidade e fidelidade. Como é que você tem se aproximado do culto ao Senhor? Pensando então nestas coisas, eu queria que nós aplicássemos aqui algumas coisas que precisam mudar em nós e na nossa igreja. Tema ao Senhor. A primeira coisa então que você precisa modificar é: não negligencie o culto a Deus. Em especial, o culto público dominical. Não negligencie. A menos que você esteja doente. A menos que você esteja de escala de trabalho. Ou você esteja morto. Não negligencie o dia do Senhor. A gente faz isso com muita facilidade. Pastor, é o único dia que falta para eu lavar roupa. Não é. Não é. A sua semana está errada. Pastor, o senhor não sabe a minha rotina. Eu não sei. De alguns eu sei. Mas eu não quero nem saber. E Deus também não quer nem saber. Porque o que Ele estabeleceu é que no dia em que o seu filho foi ressuscitado de entre os mortos, no primeiro dia da semana, garantindo vida sobre a morte e vitória sobre a morte, e cumprindo a promessa que fez, que aqueles que crerem nele estarão também vivos eternamente, neste dia não tem mais nada importante. Não tem. É o dia de nós encontrarmos com o nosso Redentor. Hebreus capítulo 13, 10, verso 25 vai dizer: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, vamos fazendo aqui, nós mesmos, admoestações uns aos outros. Tanto mais nós vemos que o dia se aproxima. Quanto mais perto está da volta de Cristo, menos nós deveríamos negligenciar o dia do Senhor. É uma preparação. É um pouco do gosto que nós teremos no céu, mesmo sem saber como será. Aqui, por mais treinado que seja, as coisas dão errado. Tem ruído de som. Quem está na internet não escuta quem está orando. É assim mesmo. O violão funciona no ensaio, não funciona. Aí a gente faz barulho no meio do culto e funcionou o violão, é isso. Mas mesmo assim, espiritualmente, o que nós vivemos aqui neste dia é um antegozo do céu, como diriam os mais antigos. Você não pode negligenciar o culto a Deus. Você não pode profanar o dia do Senhor. Fazendo, segundo diz Deus, por meio de Isaías, no capítulo 58, fazendo as suas próprias vontades, cumprindo os seus próprios desejos. Este dia é separado para adoração ao Senhor. Nada mais importa. Mas amanhã eu tenho prova. Não importa. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho atrasado. Está atrasado. Mas esta é a única oportunidade que eu tenho. Não terá mais então. Se você não colocar isto como prioridade, eu poderia até dizer assim: você vai ser amaldiçoado, o Senhor vai te visitar. Mas muito pior do que isso é o Senhor não se agradar da sua postura. E é óbvio, a palavra diz: horrível coisa é cair
nas mãos do Deus vivo. Sua semana é conturbada porque você não se preparou no domingo. O seu domingo é conturbado porque você não se preparou na semana para participar do domingo. Mas nossas negligências dominicais são apenas o reflexo das nossas negligências diárias no nosso culto individual. É fato. Vem para a igreja sem Bíblia. É mesmo? Chega aqui procurando Bíblia. É que não tem mesmo. A gente deveria ter Bíblia para visitante. Mas chegou um período aqui que não era o visitante mais que pedia a Bíblia. Entendeu? Aí é complicado. Não, pastor, eu tenho celular. Não tem. Não tem. Tem gente que deixa para baixar a Bíblia aqui na hora do culto. Você precisa de uma Bíblia, crente. Não negligencie o culto. Quero ler um trechinho daquilo que o pastor Emílio disse no seu texto sobre Eclesiastes. No culto, ele, Deus, se encontra conosco e resfria nossos corações atribulados, ao mesmo tempo que aquece os nossos corações embrutecidos. Ele nos ensina por sua palavra lida, pregada e cantada, ao mesmo tempo que nos encontra nos sacramentos em sinais sensíveis. No culto, Deus recalibra o nosso coração. Não negligencie o culto a Deus. Segunda coisa, prepare-se para o culto a Deus. Prepare-se para o culto a Deus. O principal dia para nós é o domingo. E era assim no Antigo Testamento. Quando o Senhor instituiu a Páscoa, ele chama o povo e fala assim, este dia será o principal dia para vocês. É o primeiro dia do mês. E este mês é o principal mês de vocês. Vocês vão se encontrar comigo. Relembrando que vocês eram escravos e eu libertei vocês do Egito. Não tem um dia mais especial do que o domingo. Para o crente, é muito melhor fazer aniversário no domingo. Porque o dia já é maravilhoso. Para o crente, falecer no domingo é ainda melhor. Mas enquanto estamos vivos, este é o dia que o Senhor fez. Nós devemos nos alegrar nele. Se há coisas que você gosta muito que acontecem no domingo, você precisa abrir mão delas. É possível que elas estejam tomando o lugar de Deus na sua vida. Pastor, está exagerando. Não estou. Não estou. Poderia exagerar mais, mas eu sou bonzinho. Meus irmãos, preparem-se para o culto. Como você vai se preparar para o culto? Vamos lá. Individualmente, meditando na palavra ao longo da semana para que o seu coração vá se sensibilizando. O Senhor vai quebrantando o seu coração ao longo da semana, com a leitura da palavra. Quando chegar aqui, canta a primeira música, você já desarma. Eu, pelo menos, sou assim. Tem uns hinos aqui que eu queria cantar todo domingo. É o pessoal que não deixa. Mas aí você está se preparando para ouvir o Senhor na companhia dos seus irmãos no domingo. Lê a Bíblia na semana. Você precisa se alimentar do Senhor. Qual é a motivação para isso? Primeira, para se encontrar com o Senhor, porque você é a habitação dele. E segundo, para se preparar para o domingo. É o domingo. O domingo é o dia mais importante da sua semana. O domingo é o primeiro dia da sua vida. Você precisa se preparar para o domingo. Nele você vai ser curado da semana que passou. Nele você vai ser preparado para enfrentar a semana que virá. O domingo. Nenhum dia é mais importante. Pastor, mas eu amo a reunião de oração. Eu acho legal também.
Acho muito legal. A gente está experimentando os momentos muito especiais aqui, mas não é no domingo. E não é culto. O domingo. Reprograme a sua agenda. Faça os seus trabalhos até sábado, 23 horas e 59 minutos. Deixa a máquina batendo roupa. Vai comprando no mercado ao longo da semana. Faz alguma coisa para nada te atrapalhar no domingo. Prepare-se ao longo da semana lendo a palavra de Deus. E em família. Prepare-se para cultuar em família. Como você vai fazer isso? Cultuando em casa, em família. Quem tem criança pequena, presta atenção nisso, eu vou repetir. Se vocês não treinarem em casa, as crianças vão botar fogo na igreja. O treinamento começa em casa. Pastor, por que eles vão botar fogo na igreja? Porque aqui é um ambiente diferente. Eles estão desorganizados. Eles querem explorar este lugar. É legal, tem mais gente. É natural isso. Sabe aquela coisa que a gente fala? É coisa de criança? É coisa de criança. Mas se nós treinarmos, será coisa de criança que gosta de estar na igreja. Você precisa treinar o seu filho e não tem outro jeito senão no culto doméstico. Quem tem os bebês aqui, 15 minutos, irmão. Começa com 15 minutos. Como é que vai fazer? Põe a criança no colo. Ali você já vai ter problema. Entendeu? Vai começar o culto com dificuldade. Vai parecer aquele peixe grande que sai do... Sabe? Quem gosta de ir no pesqueiro, eu gosto só de ir no pesqueiro. E não põe a mão em peixe também não. Mas tudo bem, isso fica para depois. Sabe, segurando o peixe, ele fica ali e tal. Mas você vai treinando e vai condicionando a criança a, naqueles poucos minutos, dando as instruções corretas. Agora nós vamos cantar. Não é hora de ficar em pé. Agora nós vamos cantar. E se quiser ficar em pé, segura, no colo. Pastor, mas tem dia que não dá. Eu sei. Os dois já estão grandes, mas eles fizeram a mesma coisa. Eu já contei para vocês da guitarrinha do Miguel. Foi difícil. Eu tive que esconder, porque na hora do cântico ele tocava que era uma maravilha. Na hora de ler a Bíblia ele queria tocar. Não. Nós temos a Melissa. Tem dia que é difícil, mas a gente treina. Isso é possível. Você precisa investir tempo se preparando para estar aqui no culto. Quem tem criança, segura a criança. Vamos ler a Bíblia. Agora nós vamos ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Dá uma Bíblia ilustrada na mão dessa criança. Leia a Bíblia. Mostra a história. Olha, o papai está falando, a mamãe está falando disso aqui. Fica ali. Vamos cantar. Canta uma música. 3 palavrinhas só. Canta e vamos orar. Vamos orar. Fecha os olhinhos. Não fecha. Bota a mão na criança assim para ela fechar os olhos. Aos poucos, ela vai se acostumando. Ela vai se acostumando. Quando o tempo for passando, você vai ver mudança na sua casa e você vai ver mudança aqui na igreja. Você precisa treinar em casa. Pais de crianças pequenas, precisa treinar em casa as palavras de comando. Precisa treinar em casa. Na hora que a criança quer sair da hora na história, é a hora que você já chega no ouvido e fala assim, você tá... Assim vai. E aí, quando ela fizer aqui na igreja, você vai no ouvido e dá aquela mesma instrução que deu em casa. Assim, é porque está gravando, eu não posso falar. Tem que burlar a inteligência artificial. Se não estivesse gravando, eu ia dizer qual que é o comando. E porque ela já sabe o comando. Ela sabe. Ela sabe. Você precisa treinar tudo isso em casa. Bota os cânticos que a gente canta aqui na casa. Põe no carro. É legal aqueles cânticos infantis. Eles são muito legais, eles salvam a nossa vida. Mas põe as músicas que a gente canta aqui, para eles irem se adequando a este ambiente.
Tem criança que é condicionada mais rápido, eu sei. E é essa que você vai investir ainda mais. Você precisa treinar. Adolescentes que estão aqui, prestem atenção. Anotem a pregação. Anotem a pregação. Prestem atenção naquilo que está sendo dito, para você ir revisitando ao longo da semana. Porque talvez na semana, vocês, adolescentes, se sintam meio desmotivados a fazer a devocional. Sua devocional já está pronta, você copiou um monte de coisa no sermão. Volta no texto do sermão. Mas aí eu vou ter que trazer um caderno. Traz. Ah, seria melhor... Assistencialista, né? Seria melhor se a igreja fornecesse. A gente fornece, não tem problema. Mas você precisa fazer algo. A sua compreensão sobre o domingo, o seu gosto por estar na casa do Senhor, não pode ser atrapalhado por nada. Prepare-se para o culto a Deus. Terceira coisa. Participe do culto ativa e reverentemente. Chegue no horário. Pastor, mas aí vamos começar falando do senhor. Então vamos falar de mim. Ah, tem dia que domingo começa às 9h10. Eu sei. E tá errado. O pessoal da junta diaconal e do conselho vive chamando minha atenção. Hoje a gente começou 9h05, 3 talvez em alguns relógios. A gente vai se ajustando. Mas e você? Que já sabe que não vai ter vaga de estacionamento. Você já sabe. Agora vai piorar. E chega em cima. Aí se você podia dar só uma volta no quarteirão, agora você dá 2. Vai parar o carro lá em Camboriú para vir na igreja. Vai vir andando. Prepare-se. E participe do culto ativamente. Chega no horário. E não é chegar no horário 9h. Cheguei 9h. Fica conversando lá embaixo. Chega 9h e sobe. Aqui é o lugar do culto. Depois você conversa. Vai ter tempo para conversar. Mas tem tempo para conversar se o pastor não prega tanto. Não é só hoje. É que tem um monte de coisa que eu precisava falar hoje. Mas você precisa participar ativamente, com reverência. Atente-se aos textos que estão sendo lidos. Anote a pregação. Não se deixe cochilar. Desculpa. Cochilar é demais. É o fim da picada. Que o cara acordou cedo. Ele se arrumou, ele tomou banho para ir na igreja. Chega aqui e dorme. E não é por mim. Eu fico nervoso mesmo. Mas lembra do início da mensagem? Deus está aqui. John Knox uma vez recebeu a visita da rainha da Inglaterra, com toda a sua comitiva na igreja que ele pregava, lá na Escócia. Os irmãos que preparavam o culto foram lá incomodar ele, que ele estava orando antes de começar o culto. E aí disseram assim: pastor, a rainha mandou dizer que ela está no templo. Ele interrompeu a oração e disse para eles: diga à rainha que Deus está no templo. Se você não tiver essa compreensão, tudo o que eu disse até aqui não vai passar de mera pregação. De um discurso, talvez, de um pastor que está mandando indiretas. Nós precisamos temer a Deus. O dia de encontro aqui é o céu na terra, que nos prepara para o dia em que estaremos em novos céus e nova terra. Por último, seja sincero e fiel nos votos que você faz diante do Senhor. Tem hora que a gente precisa apertar mesmo o nosso coração. Fazer jejum, fazer uns votos mesmo diante do Senhor. A gente precisa pressionar o nosso coração. Tem hora que é necessário, mas cumpra. Cumpra até o fim. Porque Deus não se agrada de tolos. E a gente não pode ficar tentando a Deus. Então, meus irmãos, pensando em tudo que foi dito, nós somos chamados a temer a Deus com um proceder que o honre.
Portanto, venha à sua casa para ouvi-lo e cumpra os seus votos com fidelidade. Não negligencie o culto a Deus, em especial o culto público dominical. Prepare-se para o culto a Deus. Participe do culto ativo e reverentemente. E seja sincero e fiel nos votos que você faz diante do Senhor. Vamos encerrar lendo Salmo 19. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Depois de dizer várias coisas sobre a palavra de Deus, que é perfeita e restaura a alma, ele vai dizer: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Vamos ler todos juntos o verso 14? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus eterno, ouça o nosso coração a repetir estas palavras do nosso irmão Davi. E tome estas palavras, ó Deus, como uma profissão de fé em Ti. Tem misericórdia de nós. Nós temos agido muitas vezes com falta de reverência. Nós temos agido como se esta igreja fosse nossa. Nós temos agido como se a vida fosse nossa. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não temos lido a Tua palavra como deveríamos. Perdoa-nos porque nós não oramos como deveríamos. Perdoa também, ó Deus, o Teu povo, porque nós negligenciamos o culto a Ti. Nós arrumamos coisas para o nosso próprio prazer no dia de domingo. Nós não honramos o Senhor. E ainda pedimos a Tua bênção para as coisas que vamos fazer. No dia separado, para estarmos diante de Ti. Mas estamos fazendo coisas que nós queremos para nós mesmos, para o nosso deleite. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a compreender melhor a Tua palavra, para que assim creiamos em Ti e honremos o Senhor. Ajuda-nos a ter uma participação no culto de forma ativa, reverente. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis ao Senhor em todas as coisas que nós dizemos a Ti. Abençoe os pais dos pequenos, para que eles tenham a motivação, a perseverança e a sabedoria para treinar estes pequenos no Teu santo evangelho, para que estes pequenos tenham o desejo de encontrar-se com o Senhor. Abençoe os adolescentes que aqui estão, que já têm sido, ó Deus, alcançados pela Tua palavra. Torna cada vez mais clara a Tua vontade diante deles. E que eles se sintam cada vez mais pertencentes a Ti por meio de Cristo. E que assim o viver deles também seja transformado. Ó Deus, toma aqui aquelas pessoas que ainda não têm toda a certeza se creem em Jesus Cristo. Mas que a palavra que ouviram nesta manhã, que seja, ó Deus, o divisor de águas, que o Teu Santo Espírito quebrante os corações e os converta a Ti. Também, ó Deus, dá nova força àqueles que já estão há um tempo na caminhada cristã. Para que nós não sejamos, ó Deus, abatidos pelas intempéries da vida, pelas dificuldades, pelas tristezas, pelas angústias, mas que o estar contigo, ó Deus, renove a nossa alma, renove a nossa força, faça-nos olhar firmemente para Cristo e esperar com certeza o céu. E que assim nós desejemos todos os dias nos encontrar contigo e também no dia de domingo estar reunidos com os nossos irmãos. Abençoe esta igreja, ó Deus. Purifica-nos, livra-nos de males, de perigos,
Livra-nos de homens maus, de falso ensino, de falsos profetas nesta igreja, para que sejamos sempre encontrados aqui diante de ti, fiéis à tua palavra, e sejamos sempre abençoados por ti. Esta igreja pertence ao Senhor, e nós somos os teus servos. Purifica-nos e capacita-nos para te servir como o Senhor quer que sirvamos. Em nome de Jesus. Amém.